Quero acionar nossa reportagem agora, porque em meio a essa crescente tensão entre Venezuela e Guiana, o Bruno Pinheiro conversou ali nos bastidores com as Forças Armadas, com fontes do Exército, para entender que reforço é esse que o Brasil estaria dando em termos de tropas na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. E o que você descobriu, hein, Bruno Pinheiro? Conta aí. Evandro, vamos lá entender. Na verdade, são algumas reclamações diante de um reforço que está sendo enviado e recentemente nós ouvimos aqui numa entrevista exclusiva com o senador sobre a PEC que aumenta aquele repasse para os militares, para as Forças Armadas, que tem uma amarração, inclusive, que esse aumento não será para investir nos militares, e sim em aumentar o investimento em equipamentos, em recursos, enfim. E justamente agora, qual é o entendimento de militares, homens do Exército, que eu ouvi nas últimas horas? É que esse conflito, essa ameaça, joga luz na necessidade de aumentar, de fato, esse investimento. E aí, o que eu ouvi de um simples exemplo, de enviar esse reforço. Nós estamos acompanhando que o que foi enviado chegará em algo em torno de 20 dias. Infraestrutura é a maior dificuldade para enviar este reforço neste momento. Diversos blindados que estão sendo enviados, alguns chegam em 20 dias, outros não serão enviados neste momento. E por qual motivo? Eu fiz esse mesmo questionamento. Por qual motivo não serão enviados? É que rodovias e pontes que existem até lá não conseguem suportar essa carga, ou seja, este blindado não conseguiria chegar por falta de infraestrutura. E aí eles começam a usar justamente este argumento para aumentar este investimento de 2% do PIB até chegar de forma 1,5%, 1,8%, até chegar durante 8 anos este investimento. Alguns homens que já estão chegando nessa divisa da Venezuela estão ficando em um local e até mesmo esse alojamento, a base do Exército lá das Forças Armadas está sendo aumentado, ou seja, um recurso foi enviado para aumentar essa estrutura, porque nem mesmo lá tinha estrutura para conseguir receber cerca de 600 homens. E aí, só para finalizar, o que eu ouvi, existe um planejamento do Exército, o que não existe é infraestrutura, reforçando que o setor de inteligência já estava se organizando recentemente, já esperando um tipo de uma ameaça ou um tipo de conflito como esse. Existe o planejamento, mas não existe a forma de chegar com esse reforço até o local exato e aguardado. Então, é isso que será usado também no Congresso Nacional para tentar aumentar este investimento a partir de agora e também enviar este reforço. Evandro Cini. Muito bom, Bruno Pinheiro, pela apuração que você traz aqui para o 3 em 1. Essas informações de bastidor são sempre muito importantes para a gente reconhecer e entender o ambiente pelo qual a gente está circulando, né? Eu quero saber de vocês como é que vocês avaliam essa questão do planejamento. Tem, o que não temos é infraestrutura. E daqui a pouco eu vou até incrementar o nosso debate aqui com uma fala do ministro da Defesa. Mas vamos fazer um giro inicial. Fala, Dávila. É verdade. O Brasil não tem infraestrutura para nada, não é só para militar, para nada. Não tem infraestrutura para estocar grão, não tem infraestrutura no calado dos portos para a gente poder ter os super tanques de grão que ancoram no Brasil. A gente não tem infraestrutura para nada. Por quê? Porque há mais de 20 anos o investimento público nesse Brasil está aí a 1% do PIB. É esse o problema. E por que o investimento público é o mais baixo da história do Brasil há 20 anos? Por causa do aumento do gasto com a máquina pública. É aumento com folha, com gasto corrente, com benefício, com aposentadoria, com super salário de ministro do Judiciário, né? E é isso que faz. Todo o dinheiro vai para lá e não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Então, esse colapso da infraestrutura, a gente sempre vê assim na hora da safra agrícola, a gente vê no momento desse de emergência que precisamos transportar tropas para outros lugares. Nós olhamos isso nos momentos de calamidade climática no Brasil, é a absoluta falta de infraestrutura. Por quê? Porque o dinheiro do investimento
não está indo para o investimento, está indo para financiar esse Estado caro, paquidérmito e ineficiente. Roça Gani, e aí? Na verdade, concordo aí com o Dávila. A leitura que se tem é até que o exército brasileiro ele é mais forte, tem mais equipamentos que o exército venezuelano, mas ele tem uma dificuldade de chegar na região por conta dessa falta de infraestrutura, de estradas, de portos, de aeroportos, de hidrovias, o que acaba dificultando. E aí o interesse, né, da presença do exército nessa região é porque uma das possibilidades de ataque da Venezuela em cima de Guiana é atravessando e cortando Roraima. Então, não acho que nem seja a presença do exército ali para defender a soberania de Guiana, mas para defender a soberania do Brasil, porque ficaria muito ruim, pegaria muito mal para o Brasil o exército venezuelano cortar o território brasileiro para invadir um outro país e o Brasil não fazer nada perante os olhos da comunidade internacional. Quer dizer, uma outra saída seria a incursão pela selva, né? O que aí tem uma barreira natural que tornaria mais difícil e a outra marítima que a Venezuela não teria condições. Por isso que essa situação é bastante delicada para o Brasil, porque por hora a solução para a Venezuela mais factível, e a gente torça para que isso não ocorra, é pelo estado de Roraima. Não, e só um adendo ao que o Gani falou, que é super importante. Pode ser uma história mais ou menos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tinha lá a neutralidade da Bélgica, os alemães não queriam nem saber da neutralidade da Bélgica, passaram por cima e pode acontecer a mesma coisa. O Brasil fala assim, não, somos neutros no conflito. E simplesmente o exército venezuelano entrar em Roraima, passar por Roraima e entrar em Goiânia. E aí o que nós vamos fazer? Bom, e no almoço feito hoje em Brasília, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que está trabalhando para preservar as fronteiras do Brasil, mas que não acredita em um embate entre Venezuela e Guiana. Ele até explicou ali o motivo de reforçar as tropas em Roraima. Vamos ver. Qual é a componente disso? A preservação da integridade do nosso território. Temos uma fronteira, eles só chegarão a Guiana passando, se passasse pelo território brasileiro, e nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. O embate não acontecerá Guiana versus Venezuela. E o Brasil não vai se envolver em hipótese nenhuma, o presidente está consciente disso, nós já reforçamos. Já era a ideia nossa reforçar Roraima, porque Roraima tem problema dos índios, problema de garimpeiro, problema de droga, problema de todo mundo, então estamos precisando reforçar. Jesus, para acompanhar todos esses problemas que foram citados aí pelo ministro da Defesa, eu precisava de uma taça igual àquela da reunião, só que cheia de vinho e não de água. Fala, Segré. E complementando a excelente fala do Luiz Felipe Dávila, naquela época foi a frustração do Maginot, né, que armou toda essa linha entre França e Alemanha e não considerou que Bélgica tinha 132 quilômetros limítrofes com a França e não precisou de absolutamente nenhuma linha. Sem contar que, na falta dessa infraestrutura que acontece aqui, o Maginot, na França, não contava com que na Segunda Guerra Mundial ia ter aviões e pessoas que se lançavam de paraquedas, não era mais terra a terra. Então foi um dinheiro tirado ao lixo. Mas olha que curioso, eu acho muito bom a determinação do ministro de dizer não vão passar pelo Brasil. Mas se não tem infraestrutura... Como que vai ficar isso? Como que vão falar? Vão dizer, por aqui melhor não passem. Vai lá do lado de limítrofe fora do Brasil. Deveria ter uma questão mais enérgica. Eu celebro haver ouvido do ministro que o presidente sabe disso, mas precisaria uma determinação mais enérgica. E aí, Fábio Piperno? Bom, de fato, há necessidade de modernização das Forças Armadas no Brasil. Outro dia até contei aqui a história que um caminhão levando militares do Brasil lá para, enfim, Guiana, tombou e dois militares, infelizmente, acabaram sofrendo alguns ferimentos leves. Mas fiquei pensando, puxa, mas nem um, né, enfim, não consegue nem fazer chegar um caminhão até lá. Mas é bom a gente lembrar também duas coisas. Na primeira década do século, a Venezuela, ainda nos tempos do Chávez e com mais dinheiro, não nessa escassez brutal de hoje, a Venezuela sim iniciou um grande programa de modernização das suas Forças Armadas, comprando muita coisa da Rússia. Houve um momento, inclusive, que o Brasil
ficou muito perto de exportar aviões para a Venezuela e os Estados Unidos falaram não. E por que os Estados Unidos falaram não? Porque esses super tucanos que seriam vendidos para lá eram aviões com equipamentos de alta tecnologia americana e com poder de veto. Então o Brasil comprou com o compromisso de que, bom, se fosse exportar para alguém, teria que pedir permissão, então, aos Estados Unidos, que obviamente não queriam ver aquilo cair em mãos venezuelanas. Então, naquele momento, a Venezuela se reforçou, se modernizou muito. Não sei como é que está hoje, porque, afinal de contas, o país está sucateado. Aí, logo em seguida, o Brasil começou também um processo de modernização, comprando lá da França, encomendando junto à França, o tal do submarino, enfim, supersônico, que está sendo construído até hoje, e iniciando o processo para comprar aviões, que culminou, então, com a contratação dos Gripens, né? Então, lá atrás, o Brasil começou a fazer isso, só que precisa agora fazer mais. O Lula se encontrou outro dia, um mês atrás, cerca disso, com os chefes militares para começar a falar disso. Agora, hoje, para quem quiser ver, aquele jornal lá da Guiana, que eu cito sempre aqui, traz também uma outra longa reportagem do presidente Ali falando que ele irá ao encontro com o Maduro na quinta-feira, encontro patrocinado pelo Brasil e pelo primeiro-ministro lá de, enfim, São Vicente Granadina e tal. E, curiosamente, para ir a esse encontro, ele disse que ouviu todos os setores do país, inclusive a oposição, para saber o que ele deveria discutir lá, se valeria de fato a pena estar nesse encontro com o presidente venezuelano. E quem deve comandar esse encontro ou participar e mediar de alguma forma é o Celso Amorim, assessor especial ali da presidente da República para esses assuntos, justamente porque Lula não deve participar. E isso pode gerar algum tipo de diálogo que seja beneficente para ambos os lados e, consequentemente, para o Brasil, Alangani? Com certeza. Se a gente pegar todo o histórico do Celso Amorim, é uma posição, pelo menos um alinhamento ideológico. Eu não acho que o Brasil ele esteja contra esta invasão por uma convicção, pela defesa da soberania de Guiana. O governo brasileiro, evidentemente, tem uma simpatia pelo governo venezuelano. Agora, o Brasil, ele tem que se colocar contra por conta da pressão internacional. Não tem como, né? Se o Brasil não assumir essa posição, sendo o país líder regional aqui na América do Sul... Que tem parte do território por onde passariam exatamente, também, os venezuelanos. Né? Ainda mais, né? Perfeito, Evandro, agrava ainda mais a situação por conta disso. A pressão dos Estados Unidos e de União Europeia seria muito forte em cima do Brasil. Então, a realidade meio que se impõe para o Brasil, e aí o Brasil tem que assumir essa posição, mas ele fica muito dividido, porque de um lado ele é um aliado do governo venezuelano e por outro ele tem que agradar a comunidade internacional. Você acha que não há divisão, Piperno? A posição do Brasil, já dita e repetida várias vezes, é de seguir os dois tratados, o de 1899 e o de 1960. Sim, Piperno, mas aí o Alangani está colocando aqui na nossa mesa de negociação e de debate o fato de o Brasil também ser, entre aspas, um apoiador de Nicolás Maduro, de já se colocar como alguém que está ao lado de Nicolás Maduro. Ao se sentar no meio dessa mesa que tem uma situação política de apoio, mas uma situação diplomática também de apoio por outro lado, do lado da Guiana, como é que fica a situação? Vamos entender bem o que seria esse apoiador. Veja, o Brasil é amigo da Venezuela, o Lula tem relações com Maduro e tal, o que não quer dizer que nessa questão ele seja um apoiador da Venezuela. Nessa questão ele se diz um apoiador do que foi decidido lá atrás. E, inclusive, já mencionei aqui também... vasto material, fotos, inclusive, enfim, já publiquei algumas vezes isso em Twitter, de militares da Guiana com militares de alta patente do Brasil. Ou seja, uma imagem, recado também para o Maduro. E aí, Gustavo Segré, como é que vai ficar essa reunião, hein? Você acredita de fato que possa haver essa divisão ali na hora de sentar na mesa, deixar o sentimento político de lado e focar apenas naquilo que é diplomático e necessário para acabar com essa tensão? Não me parece. Por que não? Porque eu vi a proximidade do Brasil com a Venezuela no Fórum de São Paulo. É camarada, é irmão. Não me parece. É muito
próximo. Ideologicamente, o Brasil, esse governo, é muito próximo do governo da Venezuela. Não me parece que vai tomar uma medida que possa contrariar ao amigo. E você, hein, Luiz Felipe Dávila? Porque a gente está falando de Celso Amorim também, que é uma figura bastante respeitada aí no meio diplomático. Meio diplomático é respeitado pela Venezuela, é grande amigo da Venezuela, né? Mas o ponto importante aí é assim, por que o Brasil tem que atuar como mediador e não deixar esse conflito ocorrer? Porque se esse conflito ocorrer, é o fim do Brasil na diplomacia na América do Sul. É uma vergonha para o Brasil não conseguir mediar um acordo para evitar uma guerra entre Venezuela e Guiana. E aí pode revelar ainda a incapacidade de defender o território, porque vai passar pelo território o exército da Venezuela. E aí o que vai acontecer? Vai trazer ainda mais os Estados Unidos e a Inglaterra para o conflito para apoiar a Guiana. Então isso seria a desmoralização total da diplomacia brasileira. Daí a importância do Brasil usar o seu, por enquanto, poder e prestígio para evitar esta guerra que teria consequências dramáticas para o Brasil no sentido de ser aquela grande... Sabe o que parece um pouco? Aquele cão São Bernardo. Sabe São Bernardo? Aquele cão grande que lambe todo mundo, não morde ninguém. É isso aí que vai parecer o Brasil se tiver uma guerra entre a Venezuela e a Guiana e o Brasil não conseguir parar e sequer defender parte do seu território. Porque é muito bonito que o ministro Múcio fala, mas a gente tem que pensar por essa fronteira, está todo dia passando toneladas de tráfico de droga, está passando ali imigração ilegal, está passando tudo debaixo dessa porteira aí. Então, assim, se não consegue nem fazer isso, quanto mais vai conter um movimento de tropa numa eventual guerra. Então, eu vejo sim que o Brasil tem muito interesse em evitar essa guerra, porque se essa guerra acontecer do jeito que está decrépita a infraestrutura, isso colocaria o Brasil numa situação muito delicada como mediador e potência da América do Sul. Dávila, é importante que você retomou a fala do ministro José Múcio, porque numa continuação, né, a gente ouviu a fala toda e eu trago aqui entre aspas, ele justifica a crença dele de que não haverá um aumento da tensão ou até mesmo a invasão das forças venezuelanas na área de Essequibo, porque ele diz o seguinte: Essequibo é inóspito, floresta gigantesca, topografia uma catástrofe, não dá para passar por lá, Langani. Você sabe que eu estou lendo um livro que é muito interessante chamado Prisioneiros da Geografia, mostrando como as barreiras naturais geográficas, elas impedem conflitos e da mesma forma como a ausência dessas barreiras acabam potencializando conflitos. Então ele cita uma fronteira que é muito tensa entre China e Índia e não ocorrem muitos conflitos ali justamente porque há o Monte Everest separando, é muito montanhoso ali. Da mesma forma que a Rússia se preocupa muito em relação a Moscou porque você não tem nenhuma barreira natural, eles já estão muito próximos ali da Europa, por isso que existe historicamente essa obsessão de defender Moscou. E aí eu concordo com o que o ministro falou, e é por isso que é muito importante a posição do Brasil em defender ali o estado de Roraima e não deixar as tropas venezuelanas entrarem por lá. Por quê? Porque se conter essa barreira, né, que seria mais viável para a Venezuela, a outra, Evandro, seria muito difícil eles fazerem essa incursão pelas condições geográficas, o conflito ele não ocorreria. Agora, eu quero pegar uma carona também com o Gustavo Segré, no sentido do que ele mencionou sobre o Foro de São Paulo, porque essa organização que reúne partidos latino-americanos de esquerda, ela, de certa forma, não abraçou a campanha do presidente venezuelano Nicolás Maduro de anexar o território de Essequibo, né, à área venezuelana. O grupo sequer mencionou algo, está quietinho, desde que Maduro aumentou aí o tom contra a Guiana. E eu quero entender de vocês se esse silêncio, ele representaria então, Fábio Piperno, e reforçaria aquilo que você já contou aqui pra gente, que além do governo nos meios oficiais, a própria esquerda não estaria apoiando essa invasão do território da Guiana. Maduro não encontrou nenhum aliado até agora. E quando o governo brasileiro, quando o Lula fala defendemos o respeito aos acordos internacionais, eu acho que o recado está dado. E ele está vivendo um isolamento jamais visto, porque tem aliados aqui na América Latina e tal, mas nenhum tem se pronunciado em favor dele e mais do que isso.
ele busca certamente uma saída, uma solução minimamente honrosa para ele, porque ele sabe que não vai haver guerra. Se ele invadir, vai haver reação, nem que seja reação inglesa, americana, enfim. E acontecendo isso, seria o suicídio político dele. Ele busca lá uma solução honrosa para consumo interno, afinal de contas ele vai disputar a eleição. O meu palpite é que ele covardemente vai descarregar a ira nos seus oposicionistas internos. Como? Esses oposicionistas internos já se manifestaram contra essa aventura. E o Maduro, que tenta mobilizar aí o coração do eleitor, de parte do público e tal, com essa história de guerra, de que fomos roubados, que lá tem petróleo e o petróleo é nosso e coisa e tal, vai falar, olha, tá vendo só, a gente tem aqui internamente gente que defende os gringos, os imperialistas e tal. O discurso do ditador bufão. Acho que vai acontecer isso. Ô Gustavo Segré, você já esteve no barulho do Foro de São Paulo. E por que você compreende, ou como você compreende, o silêncio agora diante dessa situação entre Venezuela e Guiana? Quem cala, outorga. Quando você tem uma determinação em função de algum assunto, você se manifesta. Sou contra tal coisa, sou a favor de tal coisa. Quando tem um silêncio, o silêncio identificando qual é a ideologia de quem está silenciado, você pode interpretar muito facilmente a posição que ele toma. Ele não está se comprometendo. Então, se estivesse se comprometendo, por que, por exemplo, quando foi Israel e o Hamas, teve um monte de esquerdistas saindo para defender o Hamas? Aí, pelo menos, mostraram qual era a sua ideologia, qual era o seu pensamento e a quem estavam apoiando. Mas agora, eu vivenciei, inclusive tem, Evandro, um detalhe que não é menor. Você tem pessoas do governo venezuelano que trabalham no MST. Trabalham pessoas no MST e no governo venezuelano. Então o vínculo é muito grande, absurdamente grande. Inclusive tem uma Universidade Internacional da Comunicação. E essa Universidade Internacional da Comunicação, sabe o que hace? Verifica o que a gente comunica lá em Venezuela. Então o vínculo é muito estreito. Não me parece que o MST vai contra a Venezuela, mas nem que a vaca tussa. E para você, Luiz Felipe Dávila, a vaca já tossiu, nem que ela tussa? Eu acho que um ponto importante aí, trazendo até o exemplo da história argentina, e aí o Segré pode comentar melhor do que ninguém, que quem está fazendo o cálculo nessa hora de um eventual conflito militar entre a Venezuela e a Guiana é o exército venezuelano. Porque o negócio é o seguinte, se há um fracasso total, é o fim também do exército local. Então, assim, o exército também não quer entrar numa aventura se ele começa a fazer cálculo e vê que aquilo é furada. E errar no cálculo do risco pode ser fatal, como aconteceu com a ditadura na Argentina. Você errou o cálculo e foi fatal. Então, assim, eu entendo que neste momento, lógico que tem sempre... a parte do exército está ligada politicamente ao Maduro e tal, mas eu tenho certeza que tem parte do exército que está fazendo os cálculos do que é a perda de uma eventual guerra, conflito na Guiana e que isso representaria para a instituição como o exército. Gani. Não, é verdade. É difícil a gente saber o que passa na cabeça de um ditador, e ainda mais de um ditador como o Maduro, que está longe de ser uma pessoa inteligente e preparada. Muito diferente do Xi Jinping, muito diferente do Putin. O Maduro não me parece que tem todo esse preparo militar, estratégico e intelectual. Agora, eu fico realmente com uma dúvida se ele está simplesmente fazendo um discurso para fins de campanha, um discurso eleitoral, e já achar um inimigo. Olha, a gente poderia ter prosperado caso a gente tivesse aquele território cheio de petróleo que pertence a nós, e aí desvia todo o fracasso econômico e social do seu governo, ou se ele realmente pensa, num ato de desespero, tentar anexar a Guiana e aí conseguir petróleo de alguma maneira, sendo que se a Venezuela, o seu governo, ocupasse aquela região de fato, em 3 anos eles teriam uma grande reserva de petróleo, mas não teriam nenhuma produção, como é o próprio caso da Venezuela. Tem algo do qual você discorde, Piperno?
Não, vamos imaginar que num momento assim de desvario ele de fato resolva invadir aquilo, e a invasão seria até muito fácil, porque a Guiana nem tem como enfim, se defender. Eu dou mais ou menos uma semana para que ele seja preso e eliminado. Mas, assim, veja, não seria também muito difícil alguém falar, bom, chega, acabou a brincadeira, desce em Caracas e leva esse cara embora. É óbvio, quer dizer, é o tipo da aventura que ele sabe que seria um suicídio político. Agora, vale muito a pena para ele ficar gritando, roncando alto aí e tal, porque isso internamente tem algum efeito.